Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando ao Senhor neste culto de oração e estudo da palavra com o hino número 349 do cantor cristão. Rica promessa. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. De fato, esse hino relata uma promessa de Jesus Cristo que diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Senhor, eu sei que estás aqui. Eu sei que tem estado conosco em todos os momentos. Nunca nos faltou o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua companhia, o teu perdão. Nunca nos faltou, Senhor Deus, as providências da nossa subsistência. O Senhor Deus sempre nos abençoou, e quando nós erramos e pecamos contra a santidade do Senhor, e nós somos tocados pelo teu Santo Espírito, e ele avisa o nosso coração, e a gente se arrepende, confessa o nosso pecado e agradece, louva o teu nome, porque o Senhor Deus nos purifica de todo o pecado no seu sangue. Senhor Deus, as promessas do Senhor são reais e verdadeiras, e nós te agradecemos no santo, eterno e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amados de Jesus Cristo, desejos espirituais
293 do Cantor Cristão. 293. Em mim vem habitar, ó vem Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ver e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anhelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de gratidão e de fervor. Oh, que consolação, ó Cristo amar, pois que com tanto amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje, sexto dia, na série de mensagens Aumenta a Sua Confiança em Deus, nós já trabalhamos neste tema propriamente dito, para que você tivesse um desafio a aumentar a sua fé em Deus, a sua dependência de Deus, a sua confiança nele, a sua esperança. Nós fomos trabalhando em alguns temas, buscando soluções em Deus, entregando seus problemas a Deus, aumenta sua... você precisa de Deus nas tomadas de decisões, e hoje a palavra é vivendo uma vida no propósito de agradar a Deus. Amados de Jesus Cristo, nós estamos trabalhando neste sentido, porque nós estamos vivendo dias de uma apatia espiritual muito grande, de uma frieza espiritual muito grande. Amados de Jesus Cristo, os irmãos que são membros de igreja hoje, crentes em Cristo hoje, não viveram o que viveram os crentes em Cristo e servos de Deus nos séculos passados. E a gente via na vida dos crentes um fervor muito grande.
nós vimos na vida dos crentes um testemunho muito marcante de uma vida cristã, de uma dependência de Deus, de uma amizade com Deus, de uma comunhão plena com Deus. Eu sou de um tempo em que vivi em uma época remota, onde éramos de uma igreja grande e depois, pelo número de pessoas que foram sendo alcançadas lá na nossa casa, na casa do irmão Manuel Campinas, depois na casa de João Silvano, João Gomes e muitas outras pessoas da família Gomes, com o irmão Aristeu, irmão Virgílio, muitos irmãos. Aí nós começamos a segunda igreja daquela cidade. E havia um fervor, uma confiança, uma esperança muito grande em Deus. O evangelho fez uma revolução naquela cidade, não só da nossa denominação, mas a gente via as pessoas comprometidas com o evangelho. Nesta época, haviam cultos nas praças, denominados culto ao ar livre. Quem é mais antigo já participou disso. E eu sou de uma época em que nos cultos ao ar livre enfrentávamos muitas barreiras e muitas investidas dos não crentes. Eram jogados tomates, ou havia xingamentos, mas o evangelho se expandia e havia um fervor e um compromisso muito grande com os irmãos, e eram irmãos evangelizadores, conquistavam almas, traziam visitantes, visitavam pessoas, auxiliavam pessoas. Neste ano que se passou, ouvi um testemunho de uma menina que na época de 67, 68, ficou órfã. O pai era tratorista em uma fazenda e ao tombar a terra em um lugar, não era nem íngreme, o arado do trator pegou em uma raiz de uma árvore e tombou aquele trator e caiu por cima dele. Dois irmãos lá que evangelizavam todos os ajudantes, seus ajudantes de maquinistas, porque eram maquinistas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, dentre eles meu pai, Flávio, João Silvano, Aristeu, Spavier, Manuel Silvano, Manuel Campinas. Muitos ferroviários foram evangelizados durante o trabalho. E as famílias eram mais numerosas, havia muitas crianças e havia muitas pessoas que precisavam de auxílio. Havia lá na vida daquelas pessoas uma sede muito grande de Deus. E quando o evangelho entrava na vida dessas pessoas, havia uma transformação imediata. E aquelas pessoas eram incendiadas, e aquelas pessoas eram animadas, não mediam distâncias. A nossa igreja fazia cultos nas fazendas, e as distâncias não eram pequenas, as distâncias eram grandes. E a gente ia para a escola bíblica dominical pela manhã, e chegava em casa rápido, almoçava, já voltava, seguia-se em caravanas a pé para atravessarmos rios, para enfrentarmos subidas íngremes, grandes distâncias, atravessarmos cercas, atravessarmos o aeroporto, passarmos por meio de cafezais, passar por meio de invernadas, descer serras, até chegar lá em uma casinha, lá embaixo, na Fazenda Cascata, para falar de Jesus, alcançar as famílias. E os cultos dos lares
eram dinâmicos, e os cultos nas praças eram dinâmicos, e as pessoas elas eram comprometidas com o Evangelho, com Deus e com a igreja. Não tinha época, não tinha tempo, tudo o que se pedia, as pessoas estavam ali em grande número, e o Evangelho foi se propagando. E o tempo foi passando, as dificuldades foram acabando, as conveniências foram chegando, até que chegamos a um tempo em que veio a pandemia, e aí as coisas se deterioraram mais ainda. A igreja se fechou por 2 anos. Além de haver um esfriamento muito grande na fé das pessoas, e com agora não tendo mais um compromisso com os cultos presenciais, as pessoas parecem que se esfriaram. Não ligam mais, vêm quando quer, não atendem mais, não evangelizam mais, não testemunham mais. Parece que diminuiu muito. Hoje, com o advento da internet e da facilidade de se testemunhar de Jesus Cristo, muito raramente você vê alguém colocar lá uma câmera à sua face e falar da sua experiência de conversão com Deus, com toda a simplicidade, sem se preocupar com o português, falando simplesmente do como chegou até Jesus e a gratidão que tem a Deus por ter sido alcançado por Jesus e testemunhar da alegria que tem em Jesus para alcançar vidas para Jesus. Essas questões, elas são questões importantíssimas. Falava aqui domingo à noite para 2 ou 3 pessoas que a igreja são os tentáculos dela para alcançar pessoas e trazer à igreja. Nesta igreja tem um homem que sempre quis ser conhecido como um homem de Deus. E não poucas vezes as pessoas que me encontram dizem: o senhor é homem de Deus. Isso não me envaidece. Isso me dá mais responsabilidade e temor a Deus. Porque todas as pessoas que são trazidas para ter contato com este pastor, e de qualquer maneira e de qualquer forma, elas são alcançadas por Deus. E nós tivemos aqui na sexta-feira próxima, passada, alguém que trouxe uma pessoa até a igreja em depressão profunda e por várias vezes tentou o suicídio. Por inúmeras vezes tentou o suicídio. E aí marcou uma data, não veio, marcou outra data, não veio. Até na quarta próxima passada, eu falei aqui lá na igreja, na hora da oração, que eu deixei de assumir com compromissos, esperando, e a pessoa não veio, mas veio na sexta-feira. E aí a gente marcou para estar vindo à igreja. E ela veio, ela foi trazida à igreja. E aí a presença desse pastor, e na presença de todos, e na presença de Deus, foi conversando, abrindo o coração, chorando, até o ponto de falarmos do plano da salvação para esta pessoa, e pedir para essa pessoa se ajoelhar para confessar a Jesus Cristo, porque a única saída que ela tinha naquele momento, e tem, e todos têm esta única saída, é Jesus Cristo. Então, chamando ela para ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus, ela não conseguia fazer. E o pastor, entendendo que seria impossível ela fazer aquilo, começou a orar e clamar a Deus, a misericórdia de Deus, e houve uma manifestação demoníaca, houve uma possessão demoníaca na vida dela, que não disse uma palavra, mas disse que não se curvaria jamais. Nem ela sabia que o inimigo estava na vida dela, porque na conversa
que ela teve com o pastor e com as pessoas que estavam presentes é de que ela tinha certeza de que nunca ninguém fez macumba para ela, que nunca fez isso, que nunca fez aquilo. E aí houve a manifestação, o pastor trabalha nesta área há muitos anos, e aí o pastor impôs as mãos, ungidas com óleo, como a Bíblia fala, e aí nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu vou tirar as minhas mãos, o Senhor coloque as suas. Porque por outras vezes nós já experimentamos isso da ação e intervenção divina, para que não seja na força da carne, mas na força e no poder de Deus. E aquela mulher que estava sentada na cadeira se espatifou no chão. E ali houve a libertação. E aí eu disse para ela, olha, não seja crente como os muitos crentes são. Muitos chegam aqui na igreja na sua condição, melhor que a sua condição e pior que a sua condição. É necessário que agora você tenha um comprometimento com Deus e você se firme em Deus, porque se você vier a se afastar de Deus, o seu estado vai ser 7 vezes pior do que é. Então, amados de Jesus Cristo, as pessoas quando estão sem Deus estão prisioneiras na mão do diabo, possuídas pelo diabo, oprimidas pelo diabo, desgraçadamente arruinadas pelo diabo. Mas elas vêm a Jesus Cristo, recebem aquele grande alívio, as coisas dão uma mudada. E nessa mudada as pessoas começam a se encantar mais com a rede do que com os peixes. E começa a relaxar espiritualmente, vivendo a vida como elas querem, como elas julgam ser certas, como elas desejam. Fazem o que quer, achando que já estão livres e que problema nenhuma mais acontecerá. Amados de Jesus Cristo, quando nós estamos falando acerca de uma vida no propósito de agradar a Deus, é uma vida de compromisso, que é a premissa de estar comprometido em agradar a Deus. E aí muitas pessoas, em muitas ocasiões, que estavam em erro, e quando admoestadas ou advertidas, se levantaram e disseram, eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Quem serve a Deus, serve aqueles que estão acima de, com a responsabilidade de. Porque quando são chamados à atenção, não são chamados à atenção para agradar ao homem. São chamados à atenção porque estão desagradando a Deus. Mas as pessoas não aceitam ser corrigidas. Se manifestam, se iram. E ao invés de mudar a vida, mudam de igreja. Nesse terceiro milênio, quando um crente é advertido, ele não muda de vida, ele muda de igreja. Mas não muda de costume, continua vivendo da mesma maneira e ainda chacoalha os ombros. O amado de Jesus Cristo, nós estamos aqui, em primeiro lugar, como posso, no terceiro milênio, viver uma vida que agrada a Deus. Porque é uma pergunta que todos fazem. Mas o que eu faço? Como que eu posso agradar a Deus? Eu acho que eu estou agradando a Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, pago minhas contas. E acham que isso é agradar a Deus, quando que na realidade é uma obrigação pessoal, moral, social, mas não é espiritual.
Tem muitas pessoas que estão no mundo que não bebem. Tem muitas pessoas que estão no mundo que fumam. Tem muitas pessoas que estão no mundo que são ótimos pais de família, são excelentes mães de família, que pagam as suas contas, que honram os seus compromissos. Mas agradar a Deus está acima disso. Agradar a Deus está dentro da premissa de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Amados de Jesus Cristo, que em primeiro lugar a gente santifique as nossas vidas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, santificação é alguma coisa que não está em pauta em muitos púlpitos que agora estão cultuando. Amados de Jesus Cristo, é necessário que a gente possa buscar a vontade dele. Alex, por gentileza, coloca para mim aí Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha só, a primeira coisa para agradar a Deus, aí está amoldar. Em outra versão está, não vos conformeis. Em conformação é tomar a forma de, é tomar a forma do mundo. Não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. É uma transformação da maneira de pensar, porque a maneira de pensar é aquilo que faz a gente executar no nosso dia a dia. É como eu penso, é como eu acho, é como eu interpreto, é como eu vejo. Não é como o pastor fala. Também não é como a Bíblia fala. Não é também como Deus fala. É como você quer. É como você julga. Então você tem uma vara de medida sua. E você diz, assim, está bom. Mas nunca perguntou para Deus, Deus, está bom mesmo? Eu te agrado mesmo? Eu tenho sido um servo que agrada ao Senhor? A minha mente foi transformada, a minha mente foi renovada para que eu possa experimentar qual seja boa, qual seja agradável e qual seja a perfeita vontade de Deus. Você vê que vai em crescente, vai em degraus, boa, agradável e perfeita, mas não é sua, é de Deus. Você agrada a Deus? E às vezes eu pergunto aqui a algumas pessoas, porque quem já leu em seus passos o que faria Jesus, aprendeu que ao fazer qualquer coisa, é dizer, eu posso fazer isso, eu posso. Mas se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus faria? Aí vem aquela resposta lá na lata, né? Mas Jesus é Jesus. Amados de Jesus Cristo, a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a viver uma vida, e assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias, glória. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Glória, consegui. Mas eu acho que já deu, né, Deus? Agora deixa eu dar uma curtida. Agora deixa eu botar minhas manguinhas de fora. Afinal de contas, eu estou vivo. Que mal tem? Amado Jesus Cristo, está sendo falado aqui e chamado para o desafio à igreja de Deus, principalmente esse que vos fala, para se viver uma vida inteira no propósito de agradar a Deus. Por quê? Porque nós dizemos,
e nós gostamos de agradar a Deus. E como que eu posso agradar a Deus? É não se amoldar ao sistema deste mundo. Tudo que está no mundo é contrário a tudo aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Então você vai se aproximando de Deus, vai tendo intimidade com Deus, vai conhecendo a Ele, vai sabendo como que Ele gosta que as coisas sejam feitas, e aí você vai vivendo neste propósito diário de agradar a Deus. Amados de Jesus Cristo, para que eu possa agradar a Ele, eu devo conhecê-lo. E conhecendo, aprendendo que agradar a Deus envolve viver em santidade dedicada a Deus. Amados de Jesus Cristo, isso é muito extenso e às vezes pode parecer vago a alguém. O que é viver em santidade? E aí eu chamo você para estar lendo comigo Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12. Não buscar uma aprovação humana, mas buscar a aprovação que vem de Deus. Oh, amados, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Às vezes as pessoas querem ser reconhecidas pelos outros e ser bajulada pelos outros, ou que os outros abajulem e as aprovam. Amados, eu sempre digo, Dona Ludmila está presente aqui, entre Deus e ela rodou. Desagrada. A vontade de Deus está acima da vontade do homem. O caminho de Deus está acima do caminho do homem. Os desejos que Deus tem para nós são excelentes. E vai contrastar com a vida que as pessoas vivem. Olha, hoje, quem chegar nas igrejas grandes, está aí uma pauta nestas igrejas, mega igrejas. Quem disse para vocês que Santa Ceia só uma vez por mês? Quem disse para vocês que é só crente que tem que tomar a Santa Ceia? Então as pessoas já têm kits na entrada da igreja, o suco e o pão, muito bem embalado, e você pode pegar e levar para a sua família toda a ceia. Sejam eles crentes ou não, sejam eles crentes ou cretinos. E aí as pessoas pegam estes kits de ceia que é de comunhão e que é de responsabilidade extrema, levam para as suas casas e dizem: você tem que tomar a ceia. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria perdição. Quem diz que tem que ser assim? Deus. E ainda alguns crentes dizem que não é santa a ceia. Se não é santo o Senhor da ceia, isso não é santa a igreja, que é o corpo vivo de Jesus Cristo aqui neste mundo tenebroso, o que é? É bagunça? Então, amados de Jesus Cristo, em Gálatas 1, de 10 a 12, e agora o 11, Alex, está escrito: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana,
Portanto, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Os servos de Jesus Cristo, então, quando eu não busco a aprovação humana, eu tenho consciência de que eu fui chamado por Deus, orientado por Deus, a viver uma vida santa, reta, justa e piedosa, na presença de Deus, do qual sou embaixador de Cristo, que vou responder por meus atos, pelas minhas ações e pelas minhas atitudes diante de Deus. Pouco me importa aquilo que as pessoas acham, contanto que eu esteja consciente, com uma mente transformada, renovado pelo Senhor, que tenho experimentado a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, não tendo a minha vida por preciosa, mas servindo ao Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, é alguma coisa que deve ser feita, não com um coração impuro. Por quê? Porque nós demos o nosso coração ao Senhor, mas fazer tudo de coração puro, como quem faz ao Senhor. O que o salmista pediu quando se sentiu de coração impuro é de que a impureza contaminou e trouxe tristeza e trouxe prejuízo. Qual é a primeira coisa que o salmista diz no Salmos 51? Torna-lhe a dar a alegria da salvação. Isso é muito importante, amados de Jesus Cristo. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Para que cada um de nós haja assim. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como? Para o Senhor, e não aos homens. Amado Jesus Cristo, há um cântico no cantor cristão que diz: dá o teu melhor para o mestre, dá tua força e vigor. Não espere envelhecer, para que quando você ficar velhinho, aí você vai servir ao Senhor, você vai obedecer ao Senhor, você vai testemunhar do Senhor, porque afinal de contas a sua morte está chegando, e aí você tem que endireitar a sua vida. E agora, Deus conhece o coração. A gente tem que ter um coração puro. A gente tem que ter uma mente transformada. A gente tem que ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, é uma transformação. Não é sair de um lugar e estar em outro, mas naquele lugar e no outro, vive-se da mesma forma, vive-se da mesma maneira. Vai se destruir, vai perecer. Deus conhece as nossas intenções, as nossas ações e as nossas atitudes. Deus vê tudo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os irmãos, mas você não pode enganar Deus. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Então, amados de Jesus Cristo, essas coisas são muito importantes. Eu busco a vontade dele, eu não busco a aprovação humana, eu faço tudo de coração como para o Senhor, e aí, em consequência, eu sou frutífero em boas obras. Para ser frutíferos em boas obras, há esses 3 degraus. Ela não vem em primeiro
lugar é Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Ou Tito 1, 3 e 4, Alex? É isso mesmo. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Eu quero aqui publicamente agradecer à igreja e aos irmãos que atenderam prontamente o nosso pedido para alcançarmos uma família, mais uma família. E foi muito rápido. E a reação foi muito proveitosa. Recebemos a pessoa na nossa casa, trazida por outras pessoas, e entregamos aquilo que os irmãos arrecadaram. E foram lágrimas. A primeira coisa que eu disse para a criança, eu disse para ele: seja bem-vindo. Deus ouviu a sua oração. A mãe ficou olhando. Que oração que Deus a atendeu? Ele pediu para Deus, no domingo à noite, lá na igreja, comida. E Deus atendeu. Está aqui a comida. Amados de Jesus Cristo, nós temos que servir a Deus servindo aos homens. Eu não sou exclusivista. Eu não sou a cereja do bolo. Eu tenho que dividir. Se você tem 2 túnicas, dá uma para quem ela não tem. Então você tem que alcançar. Você tem a salvação? Fale de Jesus para as pessoas. Você tem paz? Fala para as pessoas que vivem aí em desespero como é gostosa a doce paz de Jesus Cristo no coração. A paz de Cristo no lar. A paz de Jesus Cristo. Fala o como é feliz pertencer à família de Deus, o quão bom, o quão agradável é a união que nós temos em Cristo aqui na igreja. Amados de Jesus Cristo, experiências estas que levam a nossa vida em busca a um crescimento espiritual, vivendo uma vida no propósito de agradarmos a Deus. Ainda mesmo dentro desse tema, aqui, ser frutífero em obras, de que vimos em Tito, Mateus capítulo 5, 14 a 16. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Olha só, quem é aquele que busca fazer a vontade de Deus, que tem um compromisso de Deus? Olha quem é você, que é de Jesus Cristo, que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Mostre a luz. Brilhe a luz de Cristo. Não deixa que as trevas voltem a inundar o seu ser. Igualmente, não se acende uma candeia para colocar-se debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no alto, no velador, e assim ilumina a todos os que estão em casa. Nessa semana eu vi uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, uma ideia fantástica. Mostrei para algumas pessoas um simples farolete e um galão de água de 5 litros de água. Ele tem a boca grande, que o farolete não seja pequeno para mergulhar dentro, mas que ele se encaixe. Se não se encaixar, você com uma fita colante, você colhe a lâmpada do farolete, o farolete de ponta cabeça, dentro lá daquela garrafa cheia de água, daquele recipiente cheio de água, e acende a luz do farolete. Coloque em um lugar alto, ilumina a casa toda. Você está neste mundo tenebroso aqui, que as trevas não podem prevalecer, mas você não pode ficar escondido. Resplandeça, ilumine. Você é sal, você é luz. Assim, deixar a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai, que estais nos céus. Quantas vezes Deus não tem sido glorificado por minha culpa, por sua culpa, por nossa culpa? Primeiro, porque você não brilha, porque você não atende ninguém. Você é um carvão. Você só quer venha a nós. Você quer ser abençoado, você quer prosperar, você quer ter tudo. Amados de Jesus Cristo, há crentes da igreja que nunca visitaram isso daqui. E muitos dos quais visitam roubando a Deus. Muitos, não são poucos, nunca vão sair da situação em que se encontram. Nunca. Vão sempre estar batendo biela. Amados, ser fiel até a morte. É tudo. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Dá para ir mais além se você não ficar como carvão, só sugando. Para ir para os lugares, para gastar dinheiro em vários lugares, é assim. Mas na casa de Deus, pastor, vive num casão. Amados de Jesus Cristo, Mateus 25, de 31 a 46. Esse eu vou ler o texto todo. Mateus 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhes responderá: com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que, sempre que deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. É um comprometimento muito sério. Amados de Jesus Cristo, nós saímos ao campo
para alcançar pessoas indistintamente da cor, da religião, se bebe, se fuma, se é usuário, nós atendemos. Nós vamos longe para alcançar pessoas e não deixamos as que nos procuram perto. Nós já trabalhamos muito perto, nós já fizemos muitas coisas por perto. E vamos expandindo. E vamos buscando. Porque nós temos o compromisso de servirmos a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós não estamos fazendo isso para trocar isso para termos salvação. Nós fazemos isso por gratidão, porque recebemos a salvação em Cristo. E descobrimos que nós precisamos repartir. Auxiliar, ajudar. E aí, amados de Jesus Cristo, aí a gente fica querendo saber por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não consigo viver uma vida no propósito de agradar a Deus? Amados de Jesus Cristo, tais questões, elas envolvem o temor que você tem de Deus e o conhecimento que você tem de Deus. Você deve crescer no temor a Deus. Você deve crescer no conhecimento de Deus. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Gaste um tempo em se autorregar. Aí eu não sei como ler a Bíblia. Eu vejo os nomes difíceis lá. Eu não entendo nada. Leia o Evangelho de João. Leia Mateus, Marcos, Lucas. Leia Romanos, Coríntios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí você vai conhecendo a linguagem de Deus, vai vendo as questões. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Esther, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Está estudando tudo. Se alimente pelo amor de Deus. Conheça Deus. Conheça Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Alex. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a correção e a disciplina. Vai até aqui, ó, chegou aqui, parou. Daqui para cá é eu. Amados, felizes são aqueles que aceitam a disciplina. Porque Deus castiga aqueles que Ele ama. Porque na casa de Deus não se faz do jeito que você entende e que você quer. A casa, ela não é sua. Lá na sua casa é você que manda lá. Se você for de Deus, você vai dizer, lá na minha casa quem manda é Deus. E aonde o crente está, é de Deus. Ele tem essa consciência. Então, obrigado por me chamar a minha atenção. Você me ama, Deus. Você quer o meu bem. Mas você chama a atenção. Salmos 94, de 9 a 11. Salmos 94, de 9 a 11. É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada veja? Aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição punitiva? Não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano o saber? É o que vimos lá em Mateus capítulo 25. Então, amados de Jesus Cristo, Deus corrige os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você deixa o seu filho fazer aquilo que ele quer? Quando ele faz coisa errada, você
Passa a mão lá na cabeça dele? Você dá presentinho para ele? Colossenses 2, 2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O amados de Jesus Cristo, é necessário crescer. Tem gente que diz assim, puxa, eu nunca gostaria de ter crescido. Era tão bom quando eu era criança. Amados de Jesus Cristo, Deus diz, antes crescei na graça e no conhecimento. 1 Pedro, capítulo 3, de 14 a 18. 1 Pedro 3, de 14 a 18. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para receber a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isto com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados com as suas calúnias. 17 e 18. Morrem lá no 16. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Amados de Jesus Cristo, para um crescer, o outro tem que morrer. A carne é inimiga do Espírito. E o Espírito é inimigo da carne. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque ele está dizendo que tem um fim. Ele está dizendo que tem um juízo. E que ele é justo juiz. E que, eu não sei se você viu, se você ouviu, de que há duas qualidades de servos. Os bodes e as ovelhas. O que eu sou? O que nós somos? O que você é? Você é um bode? Você é uma ovelha? Porque a separação é no último dia. Convive não harmonicamente juntos. Ela para as ovelhas ficarem espertas, tem que ter bode junto, porque ela vai dando a cabeçada numa, noutra ela vai largando o pasto um pouco mais animado, né? Mas no último dia, naquele grande e terrível dia, a nossa eternidade tem dois fins, a saber, inferno e céu. Para onde você quer ir? Então você tem que se ajustar. Há um preço a pagar. O primeiro deles é renunciar o eu. O outro é examinar a palavra. Dizer, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. Como é que eu posso melhorar?
Posso melhorar aqui, posso melhorar mais. O que o Senhor quer que eu faça? Vai me dirigindo, Senhor. Vai aumentando o seu relacionamento com Ele. Vai conversando com Ele, porque é uma jornada. É vivendo uma vida no propósito de agradar a Deus. É uma vida diferenciada. Aí a vida ela não tem graça. Você vai só saber se a vida teve graça quando você chegar na presença de Deus e for aprovado por Ele. Porque por mais legal que tenha sido a sua vida, mais divertida tenha sido a sua vida, lá do inferno não vai ter divertimento nenhum. Então nós devemos, é você e Deus, é eu e Deus. Vai se autorregando, vai buscando a correção de Deus, porque, puxa vida, a gente é pecador, Deus é santo. As coisas dele são excelentes. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Porque no céu não entra bode. Isso é grave, hein? Isso é grave. Hein? Nem que o seu pelo de ovelha esteja cheio de carrapicho, você é uma ovelha. Você é uma ovelha. Vamos orar? Senhor, dá-nos a ciência, a sabedoria, o discernimento de fazermos uma avaliação. E te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor mostre o quanto estamos pecando contra o Senhor. E nos mostre, Senhor Deus, através da sua palavra, através da sua vontade, do seu querer, das maneiras divinas que tem em alcançar o homem, de falar ao homem, se bem que na tua palavra o Senhor falou antigamente pelos profetas, mas nesses últimos dias tem nos falado por seu Filho. Fala para a gente, Deus, onde estamos pecando contra o Senhor? No que podemos melhorar? Para que possamos nos arrepender, Senhor Deus, e endireitar a nossa vida, endireitar a nossa comunhão contigo e agradar ao Senhor, ainda, Senhor Deus, que venhamos perder pai, mãe, família, emprego, posição, mas fazer a sua vontade e brilhar em Cristo, que as pessoas possam ver que somos do Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja e do teu povo. Desperta essa igreja, Senhor Deus, aqui na periferia. Aqui, Senhor Deus, às margens da cidade de Barueri. Desperta esses crentes aqui, Senhor Deus, a viverem uma vida de comprometimento com Deus. Sei que alguns trabalham, mas tem muitos que dão trabalho, Senhor Deus, e levam flauteado, não querem nem saber. E ainda tem aquela máxima de que Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. E se o pastor foi falar alguma coisa para algumas pessoas aqui nessa igreja, só o Senhor para livrar o pastor. Deus tenha misericórdia. Eu oro no nome de Jesus. Amém.